Oi, meu nome é Maria Antônia Cavalcante Bandeira e hoje vou apresentar uma pesquisa sobre os efeitos dos cremes dentais clareadores associada à dieta ácida na rugosidade dentinária, orientada pela doutora Andrea Nóbrega Cavalcante. Bem, a odontologia estética vem ganhando cada vez mais espaço e um dos principais focos dos indivíduos que buscam atendimento nessa área são os materiais e métodos clareadores, devido à preocupação visível com o escurecimento dental. Além das opções de clareamento realizado pelos profissionais nos seus consultórios, constata-se uma grande oferta dos dentifrícios clareadores nas drogarias e supermercados, aumentando o acesso da população aos procedimentos de clareamento dental. As modificações nas formulações dos cremes dentais permitiram a adição de uma variedade de novos ingredientes ativos, que podem alterar o pH e a abrasividade dos produtos. Esses abrasivos podem reagir com os ingredientes ativos e afetar a superfície do esmalte, desencadeando a perda mineral variável. E a presença de componentes abrasivos nas fórmulas faz com que os dentifrícios clareadores possam apresentar um possível RDA elevado comparando com os dentifrícios convencionais. E o uso diário desses dentifrícios clareadores sem a orientação de um profissional pode gerar danos à saúde bucal. O RDA, que é a abrasividade relativa da dentina, é o padrão ouro para determinar o poder abrasivo do dentifrício. E os cremes dentais classificados como clareadores possuem um nível de abrasividade entre 60 a 100. E quanto maior o valor do RDA, maior a abrasividade. Os dentifrícios clareadores possuem, na maioria das vezes, o RDA elevado, que podem promover a perda de estrutura dentinária com o uso prolongado por abrasão. Em paralelo à procura pela estética do sorriso perfeito, observa-se nos últimos anos uma mudança significativa nos padrões alimentares da população brasileira. Na tentativa da conscientização da população urbana, o estímulo ao consumo de frutas aumentou. E os sucos de frutas industrializados de polpa ou de fruta in natura apresentam um potencial erosivo para a dissolução do esmalte dental. E quanto mais baixo o pH de uma bebida, maior o risco da desmineralização dos cristais de hidroxiapatita. E os efeitos negativos do desafio ácido sobre os dentes podem ser ainda mais exacerbados quando há esse contato frequente com os abrasivos. E o objetivo dessa pesquisa é avaliar o efeito da associação do uso de cremes dentais clareadores com a simulação do consumo diário de uma dieta ácida na rugosidade dentinária. Bem, para a execução da pesquisa foi necessária a aprovação do Comitê de Ética. Após essa aprovação, o material utilizado consistiu em 20 unidades dentárias, dentre elas premolares e molares rígidos, extraídos por razões periodontais e ortodônticas. A limpeza foi feita da seguinte forma: remoção de tecidos moles com curitas periodontais e autoclavados em seguida por 40 minutos e armazenados em água destilada individualmente. A secção dos corpos de prova foi feita em duas etapas. A primeira foi a secção da porção coronária da porção radicular e, posteriormente, a secção no sentido vestíbulo-lingual, totalizando 40 corpos de prova. A planificação desses corpos foi feita com lixas d'água com diferentes granulações para que houvesse uma planificação e não houvesse o certo tipo de granulação durante 1 minuto, para que posteriormente fosse possível a leitura da dureza e armazenados em Eppendorf com água destilada. Após a planificação, houve a pigmentação desses corpos de prova, que foi necessário 500 ml de água, mais 16 gramas de chá preto, que é equivalente a 10 sachês, por um período de 18 horas consecutivas, e após a pigmentação, houve a limpeza com escova de Robson em baixa rotação, com pedra pomes e água, e armazenados em água destilada para a estabilização da cor durante 2 semanas. Bem, para a simulação do desafio ácido, a imersão de todos os corpos de prova foi realizada individualmente. Metade dos corpos de prova foi imerso em limão durante 5 minutos e a outra metade em água destilada durante o mesmo período. Para a definição do tempo de 5 minutos de imersão, estimou-se que, na ingestão do sumo de limão, o líquido entra em contato com os dentes por 1 segundo, e 5 minutos corresponderiam a aproximadamente 1 ano de consumo diário contínuo. A escovação simulada foi feita com escovas macias, sob o peso de 200 gramas, e a repartição dos corpos de prova
foram feitas em 4 grupos diferentes, 10 em cada, e em cada grupo houve essa suspensão do respectivo dentifrício em água deionizada de 1:3. Nessa tabela, como vocês podem ver, o grupo 1 e o grupo 4 não houve o desafio ácido, porém o grupo 1 foi escovado com Colgate Total Doce e o grupo 4 com Colgate Luminous White. Já o grupo 2 e 3 houve o desafio ácido, só que o grupo 2 foi realizada a escovação com Colgate Total Doce e o grupo 3 com Colgate Luminous White. Como já foi dito, os dentifrícios utilizados, o Colgate Total 12, que é o dentifrício de controle, possui um RDA de 78. Já o Colgate Luminous White, que é o dentifrício clareador, possui um RDA de 75 a 200. A máquina realizou 14.690 ciclos, que é equivalente a 3 escovações diárias durante um ano. A avaliação da rugosidade foi realizada em 2 momentos, antes da pigmentação e após a escovação com os produtos abrasivos. Medições foram feitas em uma direção em 3 diferentes pontos, em um comprimento de 0,25 mm com velocidade de 0,5 mm por segundo em cada amostra. A média das 3 medidas em cada momento foi calculada e utilizada na análise estatística. No momento de alocação dos corpos de prova, foi feito esse teste estatístico inicial para garantir que todos os grupos sairiam da mesma condição de rugosidade superficial. Assim, foi feita a verificação da normalidade e usado o teste ANOVA a um critério. Após a realização do desenvolvimento experimental, conduziu-se a análise de normalidade dos dados de rugosidade e utilizou-se a ANOVA em esquema fatorial 2:2. O teste post-hoc de Tukey foi usado para comparações múltiplas entre as médias. As análises foram realizadas no programa estatístico Jamovi com nível de significância a 5%. Os resultados discutidos mostram que, de acordo com a análise estatística dos dados, não foi verificada a interação significativa entre os fatores estudados, no caso, o creme dental e o desafio ácido. Logo, os fatores de estudos foram analisados separadamente. E esses valores de rugosidade demonstram que, independente do creme dental utilizado, a maior rugosidade da dentina foi notada quando a escovação foi realizada após o desafio ácido. Bem, nesse estudo, buscou-se avaliar o efeito da associação de uso de cremes dentais clareadores com a simulação do consumo diário de uma dieta ácida na rugosidade dentinária. A primeira hipótese dessa pesquisa esperava-se que o uso do creme dental clareador Colgate Luminous White teria um resultado mais danoso à rugosidade dentinária do que o grupo controle, Colgate Total 12, mas essa hipótese foi rejeitada. Por quê? Algumas explicações podem justificar os resultados encontrados. O primeiro ponto é em relação aos tipos de cerdas. Foi utilizada na pesquisa escovas Curaprox Ultrasoft 5460, que são fabricadas com materiais que buscam reduzir lesões dos tecidos moles e duros, e associados aos resultados devido à sua baixa abrasividade. O segundo ponto é em relação à força diretamente aplicada, que foi de 200 gramas, porque o grau de força aplicado durante a escovação pode afetar diretamente o nível do desgaste. E talvez durante esse estudo, essa pesquisa, a força foi insuficiente para poder causar diferença na rugosidade associadas ao dentifrício utilizado. Até porque as forças empregadas em situações reais podem até ser maiores do que 200 gramas e ser bem variáveis. E o uso irracional dos dentifrícios associados à força aplicada durante a escovação está intimamente relacionado à sensibilidade dentinária e abrasão dentária. E a abrasão é uma consequência do atrito de substâncias abrasivas externas, englobando cerdas duras, técnicas de escovação vigorosa, mais os dentifrícios abrasivos. E o terceiro tópico é o RDA e tempo de uso. Como já foi dito que os cremes dentais com RDA acima de 100 são considerados abrasivos, que podem desencadear a perda da estrutura dentinária com uso prolongado, e o RDA do Colgate Luminous White varia de 175 a 200, questiona-se se o tempo de uso equivalente a um ano, com 3 escovações no dia, foi suficientemente prolongado para levar a uma abrasão. A segunda hipótese da pesquisa foi a ingestão de uma dieta ácida previamente à escovação, por conta da desmineralização da dentina, causaria um aumento na rugosidade dentinária, tendo um efeito danoso ao tecido. Essa hipótese foi aceita. Como vocês viram nos resultados, independente do creme dental utilizado, a maior rugosidade foi percebida na associação do desafio ácido
ou do desafio erosivo com um abrasivo. Os resultados da segunda hipótese ressaltam a importância de avaliar a rugosidade dentinária, considerando as consequências da combinação dos abrasivos e ácidos na perda da estrutura mineralizada dos elementos dentários. E essa combinação provoca a exposição dos túbulos dentinários a várias fontes de irritação. A lesão não cariosa é a perda de tecido duro dentário na região da junção cemento-esmalte, sem ação de micro-organismos ou processos inflamatórios. As lesões não cariosas estão significativamente associadas à ingestão de água com limão em jejum e ácidos de origem exógenas presentes em frutas, sucos e bebidas carbonatas contribuem para a erosão dentária. E essas lesões não cariosas geram uma sintomatologia dolorosa e acabam comprometendo a estética a depender do grau da lesão. No estudo de Sobral, ele traz essa tabela com valores de pH dos sucos de frutas. Tanto o pH inicial em relação ao suco puro e suco diluído, quanto o pH após 30 minutos do suco puro e do suco diluído. Vamos analisar em questão o limão, que foi usado na pesquisa. Podemos ver nessas duas colunas que o limão tem o pH mais baixo em relação a todas essas frutas, e não importa se o suco seja puro ou se o suco é diluído. Então, alimentos líquidos com pH baixo são causas potenciais para erosão dental. Quanto mais baixo o pH, maior o risco de descalcificação. Assim, nota-se que, considerando-se apenas este fator, qualquer das frutas estudadas pode causar erosão, já que todas mostram-se ácidas, com valores de pH abaixo de 5 e, portanto, potencialmente erosiva e cujos valores sugerem que a diluição não produz alterações no pH, em específico o limão. Outro ponto importante a ser analisado é a proximidade entre a ingestão do alimento ácido com a escovação dental, que influencia no processo de erosão. A erosão é a dissolução do tecido dentário mineralizado como resultado da ação de ácidos não bacterianos. Fatores que afetam a gravidade da erosão são a quantidade e o tempo em que o ácido entra em contato com o tecido duro do dente. A grande proximidade entre a exposição do alimento ácido e a escovação, considerando que o tempo de exposição ao suco de limão foi de 5 minutos, seguido da escovação, acabou favorecendo o aumento da rugosidade na pesquisa. Bem, embora se trate de um estudo experimental cujos resultados não devem ser extrapolados para a realidade cotidiana, os achados desses estudos apontam a importância de uma orientação criteriosa aos pacientes sobre o uso irracional dos dentifrícios clareadores e, especialmente, o tipo de dieta e a composição dos alimentos, destacando aqueles com baixo potencial hidrogênico. E a conclusão da pesquisa é que, diante das limitações de uma investigação in vitro, os achados encontrados permitem concluir que os efeitos causados na rugosidade dentinária parecem estar mais relacionados com a dieta ácida do que com o dentifrício clareador, apontando para a importância da orientação sobre o equilíbrio dietético no que se refere à ingesta de alimentos ácidos para que se alcance uma melhora na saúde bucal dos indivíduos. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada.